Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Deus colocou no coração do pastor José Carlos. Aquele texto que nós lemos inicialmente diz que Deus quer guiar o nosso caminho. E no final daquele texto, no decorrer daquele texto, diz que se nós aceitarmos as orientações do Senhor, nós teremos paz. Mas se não aceitarmos, o ímpio não tem paz. Então Deus vai falar ao nosso coração qual é o caminho para a nossa paz, para a nossa felicidade, usando neste momento o teu servo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, possamos compreender cada um de nós de maneira individual a mensagem de Deus para o nosso coração neste momento. Boa noite, igreja. Bom estar na casa de Deus, é bom louvar ao Senhor, dizer que Ele é o nosso Rei. Não foi isso que nós cantamos? Bom é cantar um cântico novo ao nosso Senhor, cantar que nós nos entregamos, nos prostramos, nos doamos ao Senhor. E tudo isso é fruto daquilo que Ele já faz em nossas vidas. É gratidão, é louvor, é adoração. É por isso que é bom estar na casa de Deus, junto com os nossos irmãos, cantando e louvando ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Nós estamos em um momento muito importante da nossa nação. No próximo dia 26, nós estaremos fazendo uma decisão muito importante. Através de um único gesto, nós podemos reescrever a história da nossa nação. Um único gesto de 1 minuto, onde a gente vai teclar 2 números e podemos reescrever a história da nossa nação. Mas esse momento importante, que são as eleições, ela também gera em nós, além dessa expectativa de mudança, e nós queremos mudança, mas além da expectativa de mudança, às vezes ela gera em nós um sentimento de aversão. Não gera isso? Eleição não gera isso? Porque a gente acha que, será que vai mudar mesmo? Será que o meu gesto, a minha atitude, muda alguma coisa? Será que a minha decisão, o que eu faço, muda a história? Realmente muda? Às vezes isso gera em nós essa dúvida, essa angústia. Mas isso não acontece só, queridos, na questão das eleições. Às vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, às vezes nos sentimos congelados às vezes. Será que o que eu faço faz diferença? Será que a minha oração faz diferença? Será que a minha adoração faz diferença? Será que eu estar no culto, eu ir à igreja, faz alguma diferença? Às vezes a gente fica a perguntar isso. Será que as minhas atitudes fazem diferença na história da minha cidade, na história do meu país? E nesta noite, o que Deus colocou no meu coração, através de uma história bíblica, de um texto bíblico sobre alguns personagens, e de como que atitudes podem mudar história de uma vida, de uma cidade, de uma nação. Vamos orar para a gente preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na sua casa, graças ao Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, queremos continuar te louvando e te adorando ao ouvir a tua voz agora falar conosco. Fala, Senhor, fala aquilo que o Senhor quer, não aquilo que queremos, fala aquilo que precisamos. Nos sacode, Deus, nos mude, Senhor, nos transforme, Senhor, nos ensine, Senhor. Mas Deus, age em nosso meio. A casa é do Senhor, o povo é seu, a palavra é sua, o Espírito que reina nesta hora é o do Senhor nosso Deus. Então fala, Pai, conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem segundo livro de Reis,
capítulo 5. Segundo livro de Reis, é Velho Testamento, é um dos livros históricos, conta a história, né, dos reis, o que eles fizeram, como é que foi o reinado de cada um deles. E tem uma história aqui que eu acho fabulosa. Eu vou me deter a alguns versículos do capítulo 5, mas eu vou estar lendo mais ou menos o contexto, porque para quem não conhece a história, possa entender. Diz assim, segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu rei, e era muito estimado, porque ele dera vitória à Síria pelo Senhor. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativos uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então respondeu o rei: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E assim ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 de ouro, ciclos de ouro, e 10 vestidos de festival. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo é chegado a ti esta carta, saberás que eu te envio Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este me envie um homem para curá-lo de sua lepra? Notem e vede como que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e você vai ficar limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele iria sair ter comigo, que ele ia se pôr de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria a minha saúde. Não são porventura Abana e Farfá, rios lá de Damasco, muito melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficaria limpo? E foi-se com muita indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: ó meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria? Quanto mais, já que é apenas, ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceites um presente do teu servo. O homem de Deus, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não vou aceitar. E estou com ele para que aceitasse,
mas ele recusou. Então disse Naamã: se não queres, eu peço que ao menos deixe o seu servo levar uma carga de terra de 2 mulos, porque eu nunca mais vou oferecer holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoai o Senhor ao teu servo, quando o meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também ter que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E Eliseu disse: vai-te em paz. Amém? Eu li o texto, vários versículos, para entender o contexto. Quando a gente lê um texto da palavra, a gente tem que entender o contexto que está escrito. Olha que interessante. O texto nos diz que 2 pessoas tiveram um encontro. Nós temos uma menina que foi arrancada da sua história, ela foi arrancada da sua família, ela foi levada cativa, ela foi escravizada, prisioneira, foi levada, arrancada para uma outra terra. E lá ela foi posta para trabalhar de maneira forçada. E ela foi posta para trabalhar na casa de um general. A gente liga muito para generais hoje em dia, mas é como se fosse um senador, né? Senador a gente entende, né? Um governador, o presidente, né? Alguém muito importante. Ela foi posta então para trabalhar para ele. E é interessante que esta menina, sem nome, a história não diz o nome dela, sem história, ela não aparece mais na história. Como é interessante essa menina, sem nome, sem história, ela reescreve a história. Ela se torna um agente da história. E a gente vai aprender algumas lições com esta menina hoje. A primeira lição que esta menina nos ensina é que nós devemos nos importar. Vê comigo. Ela não tinha tudo para não se importar com Naamã? Sim ou não? Sim. Concordam comigo? Olha só. Ela foi arrancada dos seus pais, ela foi arrancada dos seus amigos, ela foi arrancada da sua terra, ela tinha uma trajetória, ela tinha sonhos, tudo isso foi arrancado dela, ela é levada prisioneira para uma outra terra, ela é colocada para trabalhar de maneira forçada. É diferente quando os pais mandam a gente lavar a louça, tá, adolescente? É diferente. Aqui ela foi colocada de maneira forçada para trabalhar. Ela tinha tudo para não se importar. Ela tinha os seus dramas, ela tinha sua dor, ela tinha sua agonia, ela tinha a sua vida. Mas é interessante que esta menina não olha para si, ela escuta os choros, ela escuta o lamento, ela escuta os gritos de Naamã. E ela se importa. E ela vai à sua senhora e diz: como diz o versículo 2, quem me dera que o meu Senhor desse um pulinho ali, em Israel, porque lá há um homem de Deus, lá nós cultuamos o Deus verdadeiro. Se ele estivesse lá, ele seria curado da lepra. Lepra naquela época, gente, é como o nosso câncer hoje, uma doença para muitas vezes incurável, sem solução. E esta menina se importa com o seu chefe, com o seu patrão, com aquele que estava escravizando ela. É
A primeira lição, então, que a gente precisa aprender é: nós precisamos nos importar. Nós precisamos sair do nosso lugar comum, precisamos sair do nosso comodismo, precisamos sair das nossas rotinas e se importar. Mas se importar com quem? Com quem está ao nosso redor, quem está do nosso lado, quem mora do nosso lado, quem está sentado ao nosso lado, quem trabalha ao nosso lado, quem vive ao nosso lado. Como igreja do Senhor, como filhos de Deus resgatados por um alto preço, fomos resgatados por Jesus Cristo para ser o povo que se importa, o povo que interage, o povo que vai atrás. Precisamos nos importar, queridos. Estamos no mês de missões. Precisamos nos importar. Importar a ponto de contribuir. Importar a ponto de orar. Importar a ponto de evangelizar. Importar ao ponto de parar e sair das nossas rotinas. Como aconteceu recentemente o Rally Missionário. Vimos aqui jovens e adolescentes que saíram das suas rotinas para se importar com alguém. E é isso que Deus quer de nós. A gente fica feliz, a gente fica extasiado quando vem um missionário, a gente fica, nossa, que coisa linda. Ele larga sua casa, larga sua família e vai para uma terra diferente, um estado diferente, um município diferente, às vezes um país diferente. Nossa, que lindo! Isso mexe com a gente. Mas será que só os missionários podem fazer isso? Só eles se importam? Precisamos nos importar com quem está sofrendo ao nosso redor. Existe Naamãs na nossa família. Existe Naamãs no ônibus que nós pegamos. Existe Naamãs no nosso local de trabalho. Existe Naamãs na nossa faculdade. Existe Naamãs nas nossas escolas. Existe Naamãs ao nosso lado, nas nossas casas. Às vezes nós não nos importamos, porque a gente tem tanta coisa na cabeça, né? A gente tem tantos problemas, e quem não tem problema? São dívidas, são contas e dívidas, né? Dívidas e mais contas. E a gente tenta solucionar tudo isso. Temos o que fazer com a nossa vida, nossos projetos. Aquilo vai tomando conta da nossa vida e a gente vai se esquecendo de nos importar. Precisamos, como esta menina, nos importar. Querer algo de bom para alguém. A segunda lição que essa menina nos ensina, também no versículo 2, que eu acho fantástico, é ter coragem. Não basta ter o sentimento bom. Dizia uma propaganda na minha época, né, de adolescente, não basta ser pai, tem que fazer o quê? Não basta ser remédio, tem que ser o quê? Não lembro, tem que ser gelol. Não é isso? Lembra dessa propaganda? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Né? Não sei se eu vou ganhar alguma coisa com isso, fazer essa propaganda, mas o que acontece? Não basta ter bons sentimentos, não basta apenas se importar, temos que ter coragem para sair do lugar. Eu queria que vocês olhassem pela ótica daquela menina. Era uma menina, provavelmente uma adolescente, okay? Adolescente, mulher, escrava, estrangeira. Olha as barreiras sociais que ela teve que quebrar para poder chegar
até a sua senhora para falar algo. Não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas isso não era permitido. Escravo não falava, escravo apenas obedecia. E ela, além de se importar, ela tem a coragem de ir lá e quebrar todas essas barreiras. Ela sai do seu lugar. Ela sai do seu lugar de conforto. Ela estava confortável no lugar de escrava. Mas ela agora se coloca em um risco. Ela poderia ser colocada para morrer. Apenas porque dirigiu a palavra à sua senhora. Então ela tem uma coragem de se envolver. Queridos, nós precisamos ter coragem. Coragem de acreditar naquilo que nós cantamos. Precisamos ter coragem para acreditar naquilo que nós pregamos. Precisamos ter coragem para acreditar que isso faz diferença. Porque isso já fez diferença nas nossas vidas. Porque alguém se importou e alguém teve a coragem de fazer algo. E por isso que nós estamos aqui. Tentem imaginar se quem veio para a Igreja Batista da Glória, quando ela não existia, não tivesse tido a coragem de vir. E aí não existisse a Igreja Batista da Glória. Eu não sei quantos aqui são frutos das ministrações do pastor Joel, nosso querido pastor. Mas imagina se o pastor Joel não tivesse tido a coragem de aceitar o convite e o chamado do Senhor para ser pastor. Consegue imaginar onde você estaria? Consegue imaginar o que seria da sua vida se Deus não entrasse na sua vida, se alguém não tivesse se importado, se alguém não tivesse tido a coragem de aceitar o chamado, de ter feito aquilo que Deus pediu para ele? Onde nós estaríamos? Como é que estaria a nossa família? Como é que estaria a minha vida? Vocês conseguem imaginar onde você estaria? Você estaria casado ainda? E muitos casamentos foram restaurados porque Deus entrou na sua vida. Muitas famílias estão hoje felizes porque Deus entrou na vida daquela família. Mas só entrou porque alguém se importou e alguém, além de se importar, teve a coragem de obedecer aquilo que Deus mandou fazer. Isso fez toda a diferença na sua história. Isso fez toda a diferença na trajetória da sua família. Então a gente não pode ter apenas o sentimento, queridos. O apóstolo Tiago vai falar isso muito bem. A fé sem obras é o quê? Morta. Não basta ter sentimento apenas. Não basta querer fazer o bem. Precisamos ter a coragem de largar, de mudar as nossas rotinas, mudar as nossas trajetórias, mudar a forma como vivemos para obedecer aquilo que Deus manda para cada um de nós. Isso faz toda a diferença. E a terceira coisa que nós vemos nessa história é que as nossas ações, elas repercutem além daquilo que imaginamos. Isso é muito interessante como que Deus trabalha. No versículo 2, aquela menina diz: se ele for lá, ele vai ser curado de lepra. A intenção dela era que ele apenas fosse o quê? Curado da lepra. Mas, queridos, quando Deus age, Ele faz muito mais do que pensamos ou pedimos. Deus usa as nossas ações, até pequenas ações, e transforma de uma maneira maravilhosa. Pequena ação. Naamã, vai lá e mergulhe. 7 vezes. Ele
fico imaginando Naamã, né, general de guerra, homem valente, acostumado com várias batalhas, tirando toda aquela roupa, tira, né, todo aquele arsenal e entra de bermuda, né, no rio. Rio Jordão, ele olha para o rio, assim, não é um Amazonas, é um rio Jucu, né? Ele olha assim, aí ele mergulha uma vez, levanta, nada aconteceu. Aí mergulha a segunda, e de novo, nada. Mergulha a terceira, mergulha a quarta, a quinta. Eu fico imaginando se na sexta, assim, vai a sexta, poxa, mas sim, né? Nada aconteceu. Aí ele mergulha a sexta vez. Eu fico imaginando a última vez, o último mergulho. E ele mergulha a sétima vez. Queridos, na hora que ele levanta, a sétima vez, queridos, ele olha assim, não sei quem conhece o que é lepra, hoje chamado de hanseníase. É uma doença que vai definhando o corpo. Você vai perdendo partes do seu corpo, vai perdendo sua pele. Imagine ele levantar assim, na hora que ele olha, aonde não tinha dedo, agora tem um dedo. Aonde tinha carne viva, agora tem pele. E olha que legal, não precisou nem ir para um cirurgião plástico, pele de neném. Olha que lindo. Nem botox tinha naquela época. E sai com uma pele linda, limpa. Um pequeno gesto, mas feito na obediência de Deus. E o que é interessante, queridos, não parou na cura da lepra. Aquele último mergulho curou a alma de Naamã. Ele levanta e procura o homem de Deus e fala: hoje eu sei que existe Deus em Israel. É esse Deus que eu quero. Tanto que eu quero que eu vou levar terra deste lugar para fazer um altar na minha casa, para que eu possa cultuar a este Deus verdadeiro, que mudou não meu corpo apenas, mas toda a minha vida. Aquela menina só queria cura, mas quando ela obedeceu, Deus fez muito mais. Curou a vida de Naamã por completo. Nossos pequenos gestos, queridos, quando a gente se importa, quando a gente tem coragem para agir, eles repercutem. A sua oração, quando você para orar por alguém, creia que isso faz diferença na vida daquela pessoa. Creia. Quando você para contribuir por missões, pode ser simples a sua contribuição, mas aquela contribuição simples, na obediência do Senhor, queridos, vocês não têm ideia de como que isso transforma vidas, transforma trajetórias de vidas, porque transformou a minha, transformou a sua, porque alguém obedeceu, alguém se importou, alguém teve a coragem de obedecer, de fazer. Esse pequeno gesto transforma, repercute e muda toda uma história. Aquela menina teve a coragem de falar com a sua senhora, mas ela nunca imaginou que esse pequeno gesto dela pudesse mudar a trajetória da sua nação, que estava sendo perseguida pela nação da Síria. Olha que interessante. Ela apenas falou:
a Deus em Israel para curar o meu Senhor. Esse pequeno gesto dela trouxe alívio para toda a geração dela, para toda a nação dela. Apenas porque ela obedeceu. Apenas porque ela se importou. Apenas porque ela teve a coragem de fazer algo. Querido, o que Deus pede para cada um de nós, nesta noite, é que possamos aprender como esta menina, esta adolescente, a primeira se importar, como alguém se importou com você. Segundo, ter coragem de agir como ela teve coragem de agir. Tenha coragem de agir. Saia do seu lugar. Saia da sua rotina. E creia que a sua ação repercute na história e faz toda a diferença na vida de alguém. Creia. Creia que a sua contribuição de missões vai fazer diferença. Creia que quando você para orar pelo missionário, Deus está agindo na vida dele, aonde quer que ele esteja. Creia. Creia que quando você para falar de Jesus para alguém, querido, aquilo ali vai trazer uma bênção na vida daquela pessoa, que vai mudar toda a trajetória de uma família, de gerações. E você apenas creu que você pode escrever uma história. Querido, Deus está falando com você, como Ele falou comigo com essa história. Às vezes eu fico congelado e muitas vezes não ajo, não tenho coragem. Deus falou comigo, tenha coragem de agir, de sair do seu lugar. Eu não sei a quem Deus está falando isso nesta noite, mas se Deus falou com você, de que você precisa se importar mais, precisa ter coragem, então tenha coragem, vem aqui na frente, junto comigo, quero orar por você. Se Deus falou com você, você precisa se importar mais, ter mais coragem para agir, para ser instrumento de Deus. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Alguém? Vamos orar? Pai, obrigado. E Jesus venceu a morte, venceu a nossa morte, para nos dar vida e vida nova e vida em abundância. Obrigado porque o Senhor nos curou do pecado, a nossa lepra espiritual. O Senhor transformou a nossa história, Deus. Obrigado, Deus. Nos ajude a nos importar cada vez mais com as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a ter a coragem, Deus, de obedecer ao Senhor e crer que as nossas ações vão fazer diferença nas vidas de todos aqueles que formos usados pelo Senhor para tocar através do Teu Espírito Santo. Deus, nos dê uma semana gloriosa na Tua presença, uma semana que faça diferença, porque queremos ser filhos eleitos, amados, que Te obedece, e obedece te servindo em espírito e em verdade.